O que é essencial? Que pergunta complexa. É uma imensa responsabilidade responder uma pergunta como essa. Porque, afinal de contas, podemos partir de tantos lugares. Então, eu vou começar conceituando. Essencial significa absolutamente necessário. Tudo aquilo que é fundamental, que nós precisamos para viver. Então, o que é essencial para a nossa vida? Continua difícil responder, não é mesmo? Pois são muitas coisas. E eu não seria capaz de responder com uma única palavra. Por exemplo, nutrição é essencial. Afinal de contas, sem alimentos, sem hidratação, o corpo padece. Saúde física. Pergunte a alguém que está acamado, que sofre de dores crônicas, de uma doença incurável, com sequelas, com limitações, que precisa de medicação todos os dias, o que é essencial? E provavelmente essa pessoa vai nos dizer que remédio e saúde são essenciais para a sua vida. Ou se perguntarmos para uma pessoa que trabalha de sol a sol, sem descanso, numa escala longa e complexa, provavelmente essa pessoa vai dizer que essencial é o descanso, o repouso, o lazer. Pois, afinal, ócio é criação. É através do ócio que a gente regenera a nossa mente, o nosso corpo e nos possibilita voltar a criar. Então, lazer é essencial. Ou para uma pessoa que cuida de uma família inteira, certamente o dinheiro vai aparecer como essencial. Porque tudo que nós estamos falando custa. Alimento, lazer, saúde, todas essas coisas têm um custo por trás. Então, não dá para discutir. Dinheiro é essencial. Educação de qualidade, ensino, convenhamos, conhecimento nos liberta e abre muitas portas. É uma ótima ferramenta para que a gente possa buscar por boas oportunidades. Então, eu não tenho dúvidas. Conhecimento e educação são essenciais. Vejam que a lista é imensa. E eu posso partir para os sentimentos. Ser amado, por exemplo. Um sentimento tão nobre. E é essencial se sentir amado na vida, não é? Aquela sensação de formigamento quando a pessoa amada chega, ou se sentir com borboletas no estômago. Amar e ser amado nos motivam. E provavelmente é um dos sentimentos mais essenciais para o nosso mundo. Respeito, talvez. Nós ouvimos desde criança o quanto respeito é importante. Respeite os mais velhos, respeite seus pais, respeite seus colegas, respeite a si mesmo. Sem respeito, nós não conseguimos viver em sociedade, no coletivo como estamos aqui. Como eu sei qual é o teu limite e qual é o meu limite sem exercer respeito? Então, respeito é essencial para as nossas relações. E continuamos seguindo com a lista. Segurança, autoestima, todos esses sentimentos nos ajudam a ter bases essenciais para uma vida saudável. Então, a minha lista são apenas pequenas fagulhas do que realmente é essencial para uma vida humana. Eu vou deixar essa pergunta de lado e vou partir para um outro caminho para ver se a gente chega em algum lugar. Eu sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, amante de histórias e carrego comigo muitos exemplares de boas histórias. Então, eu vou dividir algumas com vocês. Eu vou começar com um menino de cerca de 7 anos de idade. Sabe aquela criança alegre que, por onde passa, cativa todo mundo? Porque ele é extrovertido, ele é educado, ele sabe conversar sobre tudo. É esse menino que eu vou trazer. Um belo dia, a escola começa a se incomodar porque diz que ele mudou de comportamento. Tem alguma coisa errada. Será que ele está vivendo alguma agressão? Será que ele está vivendo algum processo em crise na família? Alguma coisa certamente está acontecendo. Para a escola, o sintoma era que os desenhos dele, que ele sempre fez e sempre foi muito bom neles, estavam muito repetitivos. Eram temáticos.
ele só desenhava a sua família. E, para piorar, ele pintava tudo de preto. Estereótipo perfeito, não é mesmo? Depressivo, agressivo, tem alguma coisa que não bate. A escola chama os pais para conversarem. E eles vão alarmados, porque talvez tivesse alguma coisa que eles não estavam vendo. Será que estavam negligenciando esta criança? E a escola é dura e objetiva. O que vocês estão vivendo em casa? Pois este menino está diferente. Enfim, esta criança chega até mim. Um detalhe que eu ainda não contei. Esse menino tem um irmão, um pouco mais velho que ele, que odeia estudar e dá muito trabalho na escola. Então, imaginem uma casa com 2 crianças, onde um está se dando bem em tudo e o outro está dando muito trabalho. Então, a casa tem muitas brigas, tem muito caos. Constantemente, os pais brigam com este outro filho e ele frequentemente vai dormir chorando. E o mais novo acompanha tudo isso. Pois bem, quando esta criança alegre chega, ele realmente é o que a escola descreveu. Alegre, descontraído e conversa comigo sobre tudo. E, enfim, no nosso papo, ofereço vários brinquedos e ele decide desenhar. E lá está o típico desenho que a escola trouxe. Papai, mamãe, ele e o irmão. Achei que ali eu realmente ia entender o que estava acontecendo. Pois, quando ele termina, ele me pede para pintar. E lá vai ele pintar de preto. Eu ofereci, falei, tem outras cores. Você não gosta? E ele disse, bem direto e objetivo, não, eu vou pintar tudo de preto, porque preto é a cor preferida do meu irmão. E como ele anda muito triste, quem sabe com o desenho preto ele se alegra. Vamos para a próxima história? Uma mulher de cerca de 30 anos, que, quando chega, aos olhos da sociedade, parece estar numa vida perfeita. Já está estabelecida profissionalmente, tem um bom salário, a sua casa própria, mora sozinha, mas, para ela, tem alguma coisa errada. E ela traz que ela tem a sensação de estar numa crise existencial. Alguma coisa não vai bem. O que todo mundo acha que está super legal, para ela não está. Enfim, ela começa um processo terapêutico e, num determinado momento, ela começa a passar muito mal. Uma sensação de sufocamento, ela descreve como se alguém tivesse apertando o seu pescoço. E isso dá uma sensação de morte, como se alguma coisa fosse sair do controle. E ela decide ir ao pronto-socorro. Quando ela chega, imaginem o desespero dela, pois ela realmente está se sentindo muito mal. E ela repete muitas vezes, eu não aguento mais, está apertado, está sufocante. Quando o médico chega, ele questiona ela o que ela está sentindo e pede que ela conte calmamente. Mas não existe o calmamente com alguém se sentindo assim. E lá vai ela descrever a agonia, o desespero, chorando e dizendo, eu não aguento mais. E a última pergunta que ela se lembra é quando ele diz, você já teve vontade de morrer? Ela fica muito chocada e diz, mas o que isso tem a ver? E ele insiste. Então ela responde, claro que já, mas o que isso tem a ver? E então o médico solicita a internação dela na ala psiquiátrica. Terceira história. Uma moça de cerca de 25, 26 anos, que entra em contato e pede por uma consulta online, pois estávamos em tempos de pandemia, restrição social, então tudo muito aflorado para todos nós. Logo no início da sessão, ela começa a contar que a vida dela é só desespero, que nada está errado, mas tudo está errado, que ela não encontra sentido na vida, que ela realmente sente muita dor dentro dela, não é físico, e que, de repente, vêm os pensamentos, será que todo o esforço vale a pena com toda essa dor? Eu não sei se a vida vale a pena, é a fala dela. E ela me conta, bastante desesperada, que vem procurando um espaço que seja seu, um lugar onde ela consiga falar sobre essas coisas. E já passou por diversos profissionais, mas que não conseguiu se manter com ninguém.
Uma sessão densa, tensa. Pois, afinal de contas, imaginem que falar sobre a vontade de não mais viver não é fácil. E ouvir também não. Ao final daquela sessão, ela marca mais uma, mais uma, mais uma, e isso vira um processo terapêutico. Muito tempo depois, ela me pergunta se eu entendi por que ela decidiu ficar em processo terapêutico. E eu disse que não. E ela disse que, para ela, é importante me contar. Que todos os profissionais pelos quais ela passou, quando ela falava sobre essa angústia e a dificuldade em viver, as pessoas diziam duas possibilidades. Ou eu não trabalho com ideação suicida, ou só te atendo mediante acompanhamento médico e familiar. E, para espanto dela, eu não havia colocado nenhuma condição. Eu só a recebi. Então, vamos voltar para a pergunta do início disso tudo? Afinal, o que é essencial? E o que tem a ver com essas 3 histórias? Aquele garotinho de 7 anos nunca havia sido perguntado por que ele pintava os desenhos de preto. Aquela moça, dos 30, foi interpelada pelo médico e ele não perguntou e não entendeu o que significava eu não aguento mais. Ela não estava falando sobre eu não aguento mais viver. Ela estava dizendo eu não aguento mais me sentir mal. E a terceira, ninguém ouviu, nem na busca, nem na verbalização, que ela não estava buscando ajuda para terminar com a vida dela. Ela estava buscando ajuda para encontrar um meio de viver. E é aí que eu trago de volta o que é essencial. Porque tudo é essencial, dependendo do momento de vida. Precisamos de alimento, precisamos de educação, precisamos de afeto, de todas essas coisas. Mas tem uma coisa que não muda nunca na nossa vida, de criança ao fim da vida. Precisamos de escuta. Precisamos de um lugar onde a gente caiba, onde as pessoas realmente, verdadeiramente, nos escutem. Rubem Alves diz que o amor começa na escuta, mas é também na escuta que o amor termina, quando a escuta deixa de acontecer. Ele polemiza que, nos tempos modernos que vivemos, aprendemos a falar. Vibramos quando a criança começa a falar as suas primeiras palavras. Tem cursos de oratória para todos os lugares, mas ninguém se preocupa em aprender a escutar. Então, essa é a minha resposta. Tudo sempre pode ser essencial e não podemos negligenciar nenhuma parte das nossas necessidades. Mas a escuta, se sentir e ouvir os outros, é o que, de alguma forma, abre portas e muda o nosso mundo.